A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Semana passada nós também terminamos as nossas aulas lá na nossa classe. E o título é Reforma e Reformadores. Então, vamos passar algumas informações aqui para os irmãos. Os irmãos não reparem muito, porque hoje nós iremos simplesmente pegar os nossos alunos e fazermos como se fosse um interrogatório, né? Perguntas, e eles vão respondendo algumas coisas para nós a respeito do que eles viram, presenciaram. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque Tu tens levantado homens para levar a Tua palavra, para conduzir o Teu povo conforme Tu queres. Nós sabemos, Senhor, que a honra toda é Tua, não de homens, mas nós Te damos graça por esses homens que no passado trabalharam a defesa da fé, de maneira que nós pudéssemos receber aqui a Tua palavra de uma forma íntegra. E vemos que nos nossos dias o mundo procura cada vez mais mudar a Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para defendermos a Tua palavra em qualquer situação. Fortalece as nossas vidas e tem misericórdia do Teu servo aqui, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala sobre reforma e reformadores, vem sempre essa ideia, né? Não, eram homens diferentes, tem que ser... Nenhum homem é para ser cultuado pelo que ele fez em prol do Evangelho. Deve ser lembrado, honra a quem tem honra. E esses homens tiveram honra de lutarem, de entregar as suas vidas em defesa do Evangelho. E muitos foram mortos de maneira covarde, porque eles defendiam a verdade de Deus. Quando a gente abre lá em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essas pessoas viveram isso na prática, em todo momento. Sofreram por causa disso. Quando a gente vai lá em Atos e vê o discurso de Pedro, não é? Então, Atos 2, do versículo 36 a 40, fala algumas coisas que, no sermão que Pedro fez, chamou a atenção das pessoas. Então, Pedro, começou: estejam absolutamente certos, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí no 37 ele fala assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É uma ação contínua, né? Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A perversidade do homem o separa de Deus. Quanto mais ele trabalha nessa direção, então o homem tem que ser alertado. E ele vai ser alertado como? Pela palavra de Deus. Eu recebi
uma mensagem hoje falando sobre um culto na Alemanha. Alemanha onde? Em Wittenberg. Lutero colocou as 95 teses lá, não foi? Essa igreja de Wittenberg é só para visita. Não faz mais culto, não faz mais nada. Não fala mais a palavra. E lá na Alemanha fizeram o uso de uma inteligência artificial para pregar. Uma inteligência artificial, imagine aqui, você chega, aí tem ali um telão, e essa inteligência vai pregar, vai orar por você, vai cantar. E eles foram mais na igreja pela curiosidade do que para realmente ouvir a palavra. E nós estamos caminhando para essa direção. Já existe uma inteligência artificial preparando uma Bíblia que só fala daquelas coisas politicamente corretas, humanisticamente planejadas. Uma Bíblia que você não é contrastado com o seu pecado. Não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala assim: Ivan, muda de vida, cabra, toma vergonha. A palavra de Deus toda hora chama a gente e segura, ou você muda ou você vai morrer. A morte para todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, não creem no Filho. Infelizmente, a mensagem é dura, né? Mas é a palavra de Deus. Interessante que a gente pode falar assim: por que esses reformadores ficaram nessa situação? Foi um momento muito grandioso da igreja, que a igreja fazia, acontecia. Por que eles se voltaram contra a igreja? Vocês ouviram os versículos que nós lemos aqui no início. A base está nos apóstolos, nos profetas e Cristo, que é a pedra fundamental. Toda vez que a igreja tira esse diapasão, sabe? A gente vai cantar, usava muito de diapasão, né? O tom é tal, aí você cantava direitinho no tom. Quando você sai do tom na música, fica uma coisa horrível. E a igreja, quando sai da palavra, torna-se uma coisa horrível. E estes homens, baseados naquilo que aprenderam da palavra, dos pais da igreja, que a cada coisa eles tinham uma discussão. Hoje, por exemplo, a gente fala sobre a Trindade. É fácil a gente entender a Trindade. Imagina naquela época lá, no início, Pai, Filho e Espírito Santo. Naquela época falasse: não, ele é o Filho de Deus. Não é. E começava uma série de teorias. E hoje existe uma inteligência artificial que está negando a palavra de Deus, fazendo como se fosse isso é um fake, isso é uma mentira, é uma farsa. A palavra de Deus é igual à prova dos 9 ou prova real. Faça o teste que você vai ver que ela dá certo. Quem não faz o teste vai sempre ter essa dúvida. Quem não é alcançado pela palavra de Deus vai sofrer essas dificuldades. E nós vemos no início da igreja, quando a igreja estava lá em Jerusalém, né? Estava tudo tranquilo no início, ou não? Olha o que aconteceu com Estevão. Estevão não foi apedrejado, né? Então apedrejava Estevão, ele invocava e dizia: Senhor, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. A igreja sempre vai sofrer influência da sua ligação com o Estado, com o domínio. Vamos lembrar? Por que José e Maria fugiram para o Egito? Porque queriam matar as crianças. Vai vir um rei aí, que rei? Não, está lá nos escritos. Os profetas revelaram isso. O Estado mandou: mate todas as crianças abaixo de 2 anos. E eles correram. É só esse exemplo? Moisés,
domínio, o Estado. Não, esse pessoal está crescendo demais. E eu ouvi dizer que tem promessa para esse povo aí. Vamos acabar com eles? Vamos matar todos os homens que nascerem? Aí acabaria, ficaria só as mulheres. Elias. Então, em cada momento, o Estado, representado por uma autoridade, um rei, né? Olha, vamos acabar com esses cristãos. Eu pergunto, no nosso tempo isso está acontecendo também? Em algum momento têm sido calados os pregadores da palavra de Deus em nossos dias? Tem gente sendo processada porque fala que a palavra de Deus diz que a abominação aqui é isso, isso e isso, e tem gente sendo processada por causa disso? Tem, muitos irmãos estão sofrendo. Tem gente sendo morta, tem pessoas sendo mortas por pregar o evangelho. Nós tivemos lá na Coreia do Norte uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua porque na casa dela tinha uma Bíblia. Você imagina que coisa absurda é essa? Então nós estamos sofrendo, temos problemas? Temos. E vai continuar. Então, vamos ver o que nós podemos ver dessa nossa vivência lá do início, a igreja primitiva. Em dado momento começou os 3 primeiros séculos, que trouxe mais perseguição. E depois dos 3 primeiros séculos, os séculos seguintes, surge uma aparente tranquilidade entre igreja e Estado. Isso é bom ou é ruim? Foi bom, agora dá para falar, foi bom ou foi ruim? Não é? Olha só, dados importantes. Como é que era a reunião? Como é que era a liderança? Como é que era o ensino ministrado? E qual era a resposta do governo? Naquela época de Jesus, o governo era Roma. Roma era dona de tudo, né? Então, em Atos, a gente vê aqui, como é que era a reunião? Era de casa em casa, né? Qual era a liderança? Os apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, né, e de Cristo, a pedra fundamental. Em todo momento, eles saíam perseguidos, né? O imperador era o perseguidor nessa época de Atos. Vocês viram o que Paulo passou? Cadeia. Os apóstolos, nós temos a tradição dizendo que cada um morreu de uma maneira terrível, crucificado, perdendo a cabeça, com flecha, com várias coisas. E o Estado perseguindo a palavra de Deus. Agora é interessante o seguinte, nos 3 primeiros séculos, eles continuavam pregando em casas, nas cavernas e nos cemitérios. A liderança eram os pais da igreja, aqueles primeiros que foram convertidos e começaram a ser colocados como líderes em alguma localidade, e eles mantinham a situação da palavra. Então, em cada localidade tinha aquela pessoa que era responsável em dirimir as dúvidas doutrinárias e pregar a palavra. Esses eram os pais da igreja, os primeiros. Muitos tinham graves erros doutrinários, porque eles confundiam. Não, Jesus foi uma ação do Espírito Santo. Ou Jesus, como hoje, como se fosse um avatar. O avatar pregando lá na igreja, lá na Alemanha. Imagine os senhores, né? Essas religiões sapienciais orientais, eles já usam um hominídeo, né, para ficar repetindo o que eles entendem como sendo a doutrina deles. Eles vão nos seus trabalhos e ligam aquele robô, e ele começa a transmitir o conhecimento deles
como se fosse um mantra, né? Tum, 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 constantemente. Será que é isso que está sendo preparado para a gente nos próximos anos? Ou nós vamos fazer o seguinte: não, eu vou na igreja não, o meu avatar vai na igreja. Eu ligo o meu avatar, ele está lá na igreja. Ó, Ivan está ali, no banco tal. Já imaginou? Vocês já imaginaram essa tecnologia tomando conta da nossa igreja? E nesse período aqui, essas pessoas sofreram. Mas vejam que em todo momento, qual era a teologia ensinada? Teologia dos pais da igreja. Eles começaram a entrar no entendimento. E o imperador, até esses primeiros séculos, 4 séculos, era perseguidor da igreja. E muitos morreram. Mas em dado momento, nos séculos seguintes, eles começaram a se reunir no templo. Então houve uma aparente paz, né? A liderança era dos bispos, papas, patriarcas. E depois, o imperador, ele era um conciliador, um convertido. Não, estou aqui para ajudar. O que precisa? A igreja precisa pregar. Então, espera aí, eu vou fazer um decreto aqui. Todos devem ser cristãos. Quem não for cristão, vai ser isso, vai ser aquilo. E os imperadores começaram a interferir diretamente na igreja. E eles gostaram dessa situação, né? Só para vocês terem uma ideia, olha só. Essa parte toda colorida aí era o Império Romano. O Império Romano, ele ia crescendo e diminuindo. Até o 5º século, estava de uma certa forma bem consolidado o Império Romano, mas já, a partir do 2º e 3º século, ele começou a ter um declínio, o Império Romano do Ocidente. Ali na Europa, nessa região, não sei, dá para ver o cursor por aqui assim? Não, né? Então, infelizmente vai ficar só na conversa. Essa parte mais amarela ali, ao meio, o Império Romano começou a cair. Então, os povos ditos bárbaros começaram a conquistar espaços ali. E a fraqueza do Império Romano fez com que esses povos começassem a se fortalecer e ganhar espaço. E somente o Império Bizantino que continuou firme. Então, essas pessoas, esses bárbaros, por que bárbaros? Porque eles não tinham a cultura romana. Então eles são chamados de bárbaros, mas é por causa disso, viu? E eles começaram a tomar conta ali do território, né? Outra coisa interessante, olha só, essas 5 setas aí mostram como nesse período era exercido o governo eclesiástico. Então na Itália, em Roma, tinha um bispo. Ali, um pouco acima da Grécia, tem outra seta, né? Ali é Istambul, que era Constantinopla, era outra liderança, outro bispo. Embaixo, apontado para o Egito, é Alexandria. Alexandria tinha outro bispo ali, e para a direita abaixo era Jerusalém, outro bispo. E um pouquinho mais acima, Síria, Antioquia da Síria, era outro bispo. Esses 5 autoridades dominavam a parte religiosa no mundo inteiro. Nas suas áreas, eles eram a autoridade máxima para falar sobre a Bíblia. Não, é assim, é assado, a tradição diz isso, ou diz aquilo, essa é tal situação que vai ser tomada. Mas, devido à preeminência do Império Romano e Roma ser a capital, esse bispo de Roma se julgou superior aos demais. E aí houve, desde o século VI, uma tentativa de colocá-lo como sendo o sucessor de Pedro. Não é? Aquele texto lá de Romanos que fala: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, se eu falar assim: Pedro, sobre esta Bíblia edificarei a minha igreja, eu estou falando para Pedro ou essa daqui, essa Bíblia que está comigo? Se a Bíblia tivesse com Pedro, eu falei assim: sobre
essa pedra. Se Pedro tivesse mais longe, sobre aquela pedra. Então a língua não deixa dúvida que Jesus estava se referindo a ele mesmo, nesse texto. Jesus. E isso é comprovado pelo testemunho do próprio Pedro. Quando você abre lá em Atos 4:11, Atos 4:11, leiam aí. O que diz Atos 4:11? Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Quem é que falou aí? Pedro, né? E falou o quê? Quem é a pedra? Jesus. Agora, se tiver mais dúvida, abre lá em 1 Pedro 2:7, ele fala novamente que a pedra rejeitada, ela vai ser a principal pedra de esquina. Jesus. O capítulo 2 de Pedro, 1 Pedro, fala sobre Jesus e mostra que ele é a pedra e que a sua igreja somos nós. Vós sois sacerdócio real, raça eleita. Então, aquilo ali, a importância da gente ter o fundamento da palavra para podermos afastar as heresias. Só para os irmãos verem aqui o império, né, romano, Ocidente e Oriente. O Oriente, a capital era em Bizâncio, né? Então ali Constantinopla recebeu esse nome em homenagem a Constantino. Assim que ele morreu, ele estava fortalecendo essa localidade, e quando ele morreu, aí passou para ser Constantinopla. Hoje chama-se Istambul. Bom, como nós vimos, então a base foi anunciada por Pedro. Todo o caminhar da igreja se mostrou de uma maneira simples. Em Filipos, Lídia foi usada para botar uma igreja lá. Em Coríntio, Tício, Justo. Em Roma, Priscila e Áquila. Laodiceia, Ninfa. Tudo isso foi um trabalho de casa em casa que a igreja fazia. Então, ensino, comunhão, oração e a ceia repartiam o pão, dando graças. Isso fez com que a igreja se fortalecesse. Hoje nós temos um templo e às vezes as pessoas têm dificuldade para participar da comunhão. Nós não podemos perder isso. Imagine uma comunhão de Avatar alguns anos daqui para frente. Vai ser terrível, né? Já tem gente tomando ceia pela televisão. Meu Deus. Será que nós não temos um tempo para nos dedicarmos ao Senhor em comunhão, como igreja? Então, conhecer a história da igreja dos primeiros séculos deu contexto para os reformadores atuarem. Eles viviam sempre pesquisando esses assuntos, e isso fez a diferença. Existia um líder chamado Eusébio de Cesareia. Ele era o teólogo oficial do governo. Olha o que ele falava: se olho para o Oriente, ou se me inclino ao Ocidente, se olho da terra até o céu, sempre e por todos os lados, vejo o bem-aventurado Constantino dirigindo o mesmo império. Você já imaginou se Paulo, os pais da igreja que foram perseguidos e muitos mortos, ouvissem uma coisa dessa? Não é? A gente tem que ver Cristo em todo momento. Nós temos muitas pessoas que estão ficando famosas porque não estão falando de Cristo, estão falando delas mesmas para outras pessoas. Temos que tomar muito cuidado. Isso nos leva a heresias dentro da igreja. Então, nós vemos aqui, por exemplo, em dado momento, quando Constantino assumiu o império, e tudo começou, foi quando Diocleciano, ele abdicou. Então, Constantino, claro, e o outro eu esqueci o nome aqui no momento, eles começaram a restabelecer o governo a partir da renúncia de Diocleciano.
E o que aconteceu? Galério e Constantino chamaram mais dois e estabeleceram a tetrarquia, governo, né? Governo de quatro. 4 pessoas governando. Então começou esse trabalho e eles começaram entre si uma disputa para ver quem seria o principal. Esse Galério, em 311, ele fez uma coisa muito boa. Ele chegou, assinou um edito falando assim, ó: a partir de agora as pessoas poderão fazer o seu culto normalmente. Os cristãos poderão fazer o seu culto dentro de uma normalidade, mas não podem esquecer de orar por mim. Galério, porque ele perseguiu demais a igreja e as pessoas falaram: você vai para o fogo do inferno. Ele tinha medo do inferno, mas fazia covardia com os crentes. Então, 311, e ele era um desses da tetrarquia, né? E é o que aconteceu. No ano seguinte, o general Magêncio, que defendia os interesses de Galério, e a tropa de Constantino entraram em conflitos. 312. Nesse combate, uma das vésperas dos mais importantes combates, esse mesmo Eusébio que falou aquilo ali, que eu li ainda há pouco, ele revelou um sonho que Constantino teve. Não, eu sonhei. Constantino sonhou com uma cruz brilhante que aparecia. Ele dizia: com essa cruz você vencerá. E ele entendeu que deveria ser cristão e passou a ser cristão a partir daquela cruz. E na batalha, todos os seus que iam já foram com a bandeira com o sinal de Jesus Cristo, a cruz. Interessante, não é? A religião sendo usada pelo poder temporal, não é isso? Então veja que todos os dois, de uma certa forma, se aproximaram dos cristãos. Mas isso só aconteceu nessa época. E Constantino ganhou, né? Ele venceu o general Magêncio e estabeleceu o reinado único. E a partir dali, ele aproveitou essa situação de uma maneira muito boa e começou a dar liberdade para a igreja. Mas só que toda moeda, ela tem um lado só, não é isso? Ou não? Tem 2 lados. E o outro lado foi problema para a igreja. Primeiro deles, foram incorporados ao culto, o culto ao imperador. Então aquela simplicidade que até então vivia-se, não, era roupas de nível, né, de imperador para os celebrantes, para quem estivesse lá, o destaque para a autoridade, o imperador, a sua influência na igreja, tudo isso aconteceu. Então esses fatores sempre causam problemas para a igreja. A igreja teve liberdade para falar da palavra de Deus, foi muito bom nisso, mas teve as consequências adversas que atrapalharam a igreja no seu caminhar. E não só isso, desviaram a igreja da sua finalidade, do seu objetivo, que é anunciar a palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho, né? Batizar, fazer discípulos, isso é obra da igreja. Mas uma igreja controlada pelo Estado, não, você agora vai deixar as pessoas aqui tranquilas, porque o Estado quer isso, o Estado quer aquilo, você vai se submeter ao Estado ou à igreja? Então, Estado e igreja, cada um tem a sua esfera de soberania, de responsabilidade, e não deve uma interferir na outra, porque quando isso acontece, quebra a harmonia das coisas. Então a igreja vai falar: não, o Estado tem que reunir, mas toda a reunião tem que fazer um culto. A igreja vai mandar isso. Não, nós temos como cristãos fazer o culto, as pessoas verem que a gente adora a Deus e, por imitação até, vir conhecer a palavra. Também não pode ser um Estado, não.
não, vocês não podem mais cantar, não. Esse negócio de canto é coisa primitiva. Vocês vão simplesmente ficar sentadinhos e vão ouvir uma palavra do nosso imperador, do nosso presidente, seja o que for. Imagine isso. Não pode. Mesma coisa, o governo da família. Não pode o governo da escola falar assim: não, você não pode fazer isso. Como tem lei. Não, você não pode bater no seu filho, você não pode disciplinar o seu filho. A Bíblia fala assim: fustiga com a vara a criança. Não a ponto de matá-la, mas não retire a disciplina da criança. O Estado hoje não quer que você discipline. Não. A criança tem o direito de escolher o que quiser. Ela tem o seu cérebro que vai ser um desenvolvimento maravilhoso e pronto. É assim que o Estado quer. Não é assim. A gente sabe. A mente vazia é o que? É a oficina do diabo. Imagine um bebê. Bota o bebê assim, ó. Se alimenta aí. O que vai acontecer com o bebê? Ele vai morrer. Se não tiver alguém que o alimente, que o conduza, que o ensine a fazer as coisas. Mesmo aqueles que são chamados pela palavra, como foi o caso de Samuel. Samuel, antes do nascimento, ele já estava consagrado a Deus. Ana, se tu me deres um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Vou dedicá-lo inteiramente. E Samuel nasceu já com seus 8 anos lá. Samuel. O senhor me chamou, senhor Elias? O senhor me chamou? Não. Vai, volta para lá dentro. Aí. Novamente, Samuel. Terceira vez. Aí o Elias caiu a ficha, né? Eli, quando te chamar, fala assim: fala, Senhor, que o teu servo. Quer dizer, Samuel, consagrado ao Senhor, teve que aprender de outra pessoa como ouvir o Senhor e como responder. Como é que você vai deixar o seu filho na mão de um colégio para ensinar como ele vai adorar a Deus? Como ele vai respeitar as pessoas? Nós temos que fazer algo. A palavra de Deus fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ela tem que aprender. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Que diferença faz isso? Toda a diferença. Mas se você deixar na mão do colégio, o colégio fala assim: aqui é proibido falar da Bíblia. Não tem nem Bíblia nas bibliotecas dos colégios. Que absurdo! É assim que você quer que o seu filho cresça? Seu neto? Seus sobrinhos? Então, esses fatores, Estado e igreja, determinam momentos bons e momentos ruins, né? Então, isso aqui eu já falei. O Galério, né? Teve aquele édito. Então, houve uma paz entre a igreja e o Estado. Isso é bom ou ruim? É um vício ou uma virtude? Teve vantagens e desvantagens. Olha só, as vantagens e desvantagens. Primeiro, teve implicações da teologia oficial. A teologia teve mudanças, né? Os frutos do cristianismo oficial. Vamos ver aqui. Eu coloquei... Não. Vantagens e desvantagens. Olha só, vantagens desse entrosamento. Mais pessoas foram influenciadas pelo cristianismo. O imperador é cristão, vamos também. O imperador vai na igreja, vamos também. Será que a gente encontra o imperador lá na igreja? Vamos lá ver se a gente conhece, vê face a face. Cristianismo influenciou a elaboração de leis com o Estado dando mais atenção aos direitos das pessoas. Foi uma boa coisa? Foi. O Estado era terrível, maltratava as pessoas de qualquer maneira. Com essa aproximação, o Estado passou a aceitar melhor as pessoas. A posição das mulheres se elevou muito nesse período. Olha só, foi uma boa coisa? Maravilha, foi muito boa. Foram abolidos castigos por celibato e falta de filhos. Antigamente havia esse castigo.
Não, que negócio é esse? Você nasceu para ter a sua família e tal, e o cara era celibatário, não podia, não tem filho? Que negócio é esse? Aboliu-se com a aproximação, né? Criminalização do adultério e o fim do concubinato. Aí foi não pode mais adulterar, né? Até bem pouco tempo adultério tinha algumas coisas, né, na nossa lei, né? Concubinato, erradicou a matança de gladiadores e o assassinato de crianças, foi proibido. Era uma coisa absurda, né? Vamos ver quem vai morrer hoje. Tem dois caras fortões ali, eles vão lá para a arena, lá, e vão sair na espada lá, vamos ver quem vai morrer. Imagine que sensação maravilhosa, né? A pessoa querer ver o sangue dos outros. E o seu? Você quer para os outros o que você não quer para você? A morte? O cristianismo botou o pé no chão das pessoas. Agora, os probleminhas. Os cristãos foram intolerantes com suas leis em relação aos pagãos. Os pagãos sofreram na mão desses cristãos. É uma verdadeira inquisição que surgiu de uma certa forma aí. Houve secularização do cristianismo e alguns líderes se dedicaram mais ao enriquecimento da igreja do que anunciar a palavra. Já imaginou? Incentivos temporais para profissões de fé atraíram muitas pessoas. Muitos cristãos começaram a ser, como é que se diz? Trabalhadores do Estado. Você é cristão? Não, vamos arrumar uma vaguinha aqui para você. Imagina, né? O desenvolvimento hierárquico não foi tão saudável. Por quê? Em vez da igreja crescer, o Estado cresceu dentro da igreja. Mais heresias e movimentos extremados surgiram na tentativa de ter mais santidade e justiça. Não, esses infiéis aqui só fazem coisa errada. Vamos matar todos aqui? Vamos. Matou. Você já imaginou nos nossos próximos anos, alguém fala assim, não, esses velhos só dão prejuízo na saúde, vamos fazer uma eutanásia com eles? Vamos. Não, essas crianças aqui são filhos de descendentes, não sei o quê. Essas crianças, não tem jeito, isso aqui vai ser um trabalho enorme para o Estado, vamos acabar com elas? Vamos. Desliga, como se fosse um avatar, né? Desliga por outros processos. Isso, nós podemos de uma hora para outra sofrer com uma situação dessa. Ou pensa que não? A palavra de Deus, a verdade de Deus, é um referencial que trabalha todas essas coisas. Se quem está na liderança não tiver o juízo aqui, alimentado pela palavra, dá problema, com certeza, e traz consequências. O que aconteceu nesse período, quando houve essa mudança na igreja? Então algumas pessoas começaram a falar assim, não, vamos para o monastério, eu vou viver lá, porque aqui o imperador fala, faz isso, todo mundo faz, então não precisa ser mais crente. E como é que eu vou fazer com a minha vida realmente para ser transformada, né? Então muitas pessoas passaram a viver em monastério. Outra foi a reação cismática. Esse pessoal, eles entendiam que eles eram a verdadeira igreja, e aí eles tinham uma vida totalmente diferente. Surgiu o donatismo, surgiu várias outras coisas que foram incrementando a vida das pessoas naquela época. E por último, o imperador Juliano, quando ele assumiu, falou, chega, vamos acabar com essa bagunça desses crentes aqui dentro do império. E começou a perseguir novamente os crentes, começou a matar crente, mas não deu certo. Ele morreu e os seus planos foram frustrados. Logo em seguida, esse período, que é o início da Idade Média alta, dos 5 ao 11, tivemos essas dificuldades em relação à igreja. Eles queriam ser o representante de Deus na terra, sendo a pedra, né? Sendo o sucessor de Pedro. E isso desagradou muito o Ocidente, o Oriente, né? Então, católicos
ortodoxos, né? Chegou em acho que é 45 por assim. Houve um grande cisma, uma divisão, porque eles não aceitavam a intenção do bispo de Roma de ser o Todo-Poderoso. E ainda mais que o governo tinha levado para Constantinopla. A capital agora somos nós aqui, que negócio é esse? Até isso era um argumento, né? Mas infelizmente, esses 5 que exerciam a pentarquia, eles começaram essa briga e a coisa foi degringolando, então surgiu Oriente e Ocidente, né? Essa grande divisão. Nesse período, 1090, nasceu um abade. Deixa eu pegar aqui o nome dele aqui. Clairvaux. Esse abade, ele começou a pregar o despojamento de posses, tudo. Então, nada meu, eu tenho que dividir tudo que eu tenho com as pessoas e tal. E nisso, ele convenceu muitas pessoas. Nós conhecemos muito a história do Francisco de Assis, não é isso? Mas antes dele, Pedro Valdo fez isso. Deu tudo o que tinha e distribuiu para os pobres. Mas Pedro Valdo não é conhecido, porque ele era contra a dominação que se colocou na igreja. Assis, de uma certa forma, não. Ele foi lá, falou também que era contra com determinadas coisas que a igreja fazia em termos de opulência, de poder, de armazenar dinheiro. Mas, graças a Deus, ele foi tido como uma pessoa aceita, né? E é aceito mesmo, ainda bem. O exemplo que ele deu foi marcante para as pessoas. Nós tivemos inúmeros irmãos que defenderam a palavra de Deus, né? Atanásio de Alexandria, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho de Hipona. Então, eles sempre buscaram trabalhar a palavra de Deus de uma maneira bem clara. Agostinho, então, foi muito interessante, porque ele era filósofo. Então, pela filosofia, pelos estudos da filosofia, ele conseguiu derrubar muitas das práticas que estavam dentro da igreja por costumes. Ele provou pela filosofia que aquilo ali era errado. Olha só, já estavam fora da palavra. E até na filosofia eles ofendiam a filosofia pelas práticas que eles faziam dentro da igreja, por tradicionalismo. Então nós já falamos aqui um pouco sobre a alta idade média. Vamos tentar falar um pouco sobre a baixa, né? Então falamos isso sobre em 800 foi colocado Carlos Magno para ser o imperador, para ver se ele conseguia recuperar a bagunça que estava, o declínio. Mas ele não conseguiu. Então, a partir desse período aí, o que ocorria? Todo aquele que tinha uma grande área, um latifúndio, né, ficou dominando ali uma cultura de sobrevivência para aquelas pessoas que viviam por ele. Então formou-se aqueles feudos. Pelos feudos, as pessoas conseguiam sobreviver em total miséria, mas conseguiam ainda sobreviver. Foi nessa época que surgiu esse abade que eu falei, que era para todo mundo dar o que tinha e tal, e depois alcançou esses dois. Outros líderes se colocaram contra a igreja. Por quê? Pelas suas práticas nefastas. Um deles, John Huss, foi um dos pré-reformadores. Ele sofreu, inclusive foi condenado à morte. E teve problema na hora de matar, mas ele, mesmo assim, ainda conseguiram queimá-lo vivo. O cara não conseguiu matar ele, queimou ele vivo. Mas ele falou assim, isso foi
1415. E John Hus significa ganso. Hans é ganso no alemão, não é? Aí ele falou assim, ó, hoje vocês estão queimando um ganso, mas em 100 anos vai vir um cisne que vocês não terão como queimá-lo. E 102 anos depois veio Martinho Lutero. A reforma não foi em 1517? 1415, 1517, né? Isso me fez lembrar o período da arca. Noé tinha 500 anos, né? Quando ele fez 600 anos, a arca foi concluída e veio o dilúvio. O dilúvio sobre o pecado. Então, esses 100 anos, basicamente, foi o período da resposta de Deus. A gente fala assim, poxa, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O nosso é Cronos, dele é Kairos, né? O dele, 1000 anos é um dia. Nós passamos 2 dias já que Cristo veio ao mundo. Ó, 2 dias. Dá para você entender isso? Não dá. A mente humana tem dificuldade para isso. Mas essa profecia que ele fez na hora da morte se cumpriu. E é interessante que nesse período a igreja estava em crise, os papas, né? Nessa época tinha até 3 papas. 3 papas, eles brigando entre si. E houve essa situação. Então, nessa baixa Idade Média, que é de século XI até o século XV, nós tivemos um momento monástico, as cruzadas, né? Foram 7 concílios, nesse período toda da Idade Média, né? E vários conflitos surgiram, né? Eu falei essa lembrança noética aqui, foi a lembrança dos 100 anos, viu? Eu gostaria de dar uma oportunidade aqui para a irmã Sara Carvalheiro falar alguma coisa do que impactou ela em alguma dessas nossas aulas. Por favor. Graça e paz, irmãos. Se vocês puderem abrir comigo em Atos 17. A gente pode ler aqui do versículo 22 até o 23. Só mesmo para a gente ter um contexto aqui importante. Atos 17, 22 e 23, diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no que está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. É interessante, irmãos, que Paulo ele aproveita a cultura da onde ele está para fazer um link com o cristianismo e apresentar Jesus Cristo. E quando, durante essas aulas da Reforma, a gente percebe exatamente isso. Vários dos irmãos em Cristo que o próprio Ivan citou aqui hoje, por exemplo, o Santo Agostinho, era uma pessoa que era muito inteligente na filosofia, mas também no cristianismo. Então, nós como cristãos precisamos aprender que o cristianismo não pode ser isolado. E o próprio grupo dos puritanos, né, que nós estudamos durante as aulas, eles falam exatamente isso. É impossível você, como cristão, isolar da cultura, da arte, da música. Então, nós cristãos precisamos aprender a importância de, sim, conhecer o Evangelho, mas conhecer o Evangelho para a cultura. E uma das frases que mais me marcou durante a aula, foi até o Lucas que pregou,
todo mundo conhece João Calvino, né? Ou já ouviu falar de alguma forma. E cerca de 30% só dos estudos de Calvino falava sobre doutrina. Os outros 70% era como o cristianismo era aplicado na cultura. Então, muitas vezes a gente dá ênfase à doutrina e esquece que a gente precisa levar esse evangelho no nosso trabalho, da forma que a gente trabalha, da forma que a gente fala. E a gente precisa ter esse filtro, irmãos. Então, para mim, essas aulas mostrou mais uma vez a importância da gente não se isolar como cristão, né? E na verdade, como até o próprio Paulo fez aqui, né? A gente ter a habilidade de, sim, entender uma cultura diferente da nossa, mas conseguir mostrar para eles, né, como que o cristianismo consegue responder às perguntas que eles têm sobre a vida, sobre o mundo, da forma certa. Muito bem lembrado, viu? Os puritanos, eles falavam o seguinte: eu posso ser cristão onde eu estiver, por onde eu passar, em qualquer lugar. As minhas práticas não podem negar o que eu entendo da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, me deixa até arrepiado um negócio desse, porque a gente não pode ser um cristão secreto. Lá fora, você é cristão? Não sei disso não. Cara, você é cristão? Rapaz, eu quero falar isso não. Aí sai, disfarça, né? Nós não podemos ser agente secreto. Cristão não é agente secreto. Cristão é cristão, ele se mostra cristão. Um outro fator, essas pessoas foram perseguidas, até hoje, são discriminadas, né? Os puritanos, mas foi um grande trabalho que eles fizeram lá na Reforma. Outro grupo também que sofreu muito, os huguenotes. Os huguenotes. Esse grupo é um grupo francês, né? Eu pergunto assim, João Calvino era de onde, hein? Suíça, né? Ele viveu na Suíça, mas ele era francês, viu? Era francês. E interessante que ele se estabeleceu lá na Suíça e fez um excelente trabalho. Quando os huguenotes foram perseguidos, ele falou a seguinte frase: me enviem madeiras que eu vou lhes enviar flechas. Faz sentido isso? Me enviem madeira que eu vou lhes enviar flechas. Era simplesmente aquele texto do Salmo, né? O pai que enche de flechas as suas aljavas, né? A sua aljava, aquele cesto de colocar as flechas. Então, ele falou, me mande as madeiras. As pessoas estão sofrendo aí perseguição, os huguenotes estão sendo mortos, mande para mim, eu vou resolver, eu vou devolver flechas, porque eles devolviam pessoas capacitadas na palavra, que não confiavam no poder temporal. Os huguenotes tiveram um grande problema com o Estado. Em dado momento, eles confiavam no poder do Estado, porque quando Henrique II morreu, a sua mulher assumiu o trono, Catarina de Médici. Ela era terrível. Mas uma das primeiras coisas que ela fez foi assinar um édito tolerando o culto dos huguenotes. Está lá, assinou. E eles ficaram com liberdade de culto lá na França e começaram a evangelizar. A França é um país católico, né? Mas eles começaram, porque ela viu que estava crescendo. Então ela usou politicamente os huguenotes, mas de uma forma traiçoeira. Existia lá na França o conde de Guise. Esse conde, ele detestava cristãos. E logo depois que ela assinou esse édito, ele matou 1000 huguenotes, matou 1000. E
ficou desse jeito. E continuou o Conde de Guise. As autoridades lá da França queriam assumir o quê? O império, queria ser o rei. Com a morte do Henrique, houve um grupo que se associou aos huguenotes, que era um dos líderes era Gaspar de Coligny, que era um almirante. Ele era uma pessoa muito rica também, mas ele era cristão. E tinha junto dele o Henrique de Navarra. Esse Henrique era um dos líderes também dos huguenotes. Em dado momento, ele surgiu como se fosse um candidato a ser o rei. Um dos filhos de Guise se chamava Henrique. Um dos filhos da Catarina, Henrique também. Então houve a guerra dos 3 Henriques. 3 Henriques brigando para ser o rei. E houve uma situação tão difícil e começaram a perseguir os cristãos. Nesse período, o Henrique de Navarra se afastou dos huguenotes, porque ele viu que a situação dele estava ruim. E tinha huguenotes morrendo. O Conde de Guise fez a tal noite de São Bartolomeu. Aqui, alinhado com a rainha. A rainha na frente, abraço. Por trás, traição. E eles mataram. Sim, ela ofereceu em casamento a Henrique de Navarra uma filha. E prepararam o local, o ambiente, uma grande festa. Nessa noite, Gaspar de Coligny foi assassinado também, junto com os huguenotes. E aí se instalou o caos. Mas foi essa jogada que ela fez. Nisso, possivelmente ela falou: você se afasta daí, viu? Senão você vai morrer também. E o Henrique de Navarra falou: não, eu não sou mais huguenote. Aí, inclusive, ele fala assim: uma missa em Paris não faz mal a ninguém. Ele falou essa frase, esse Henrique de Navarra, para você ter uma ideia. Mas ele assumiu o reinado. Depois também deu zebra para ele. Mas para vocês terem ideia de como a religião ela é cooptada também pelo Estado, de uma maneira a trazer algum benefício, e traz também as consequências, infelizmente. Aí já é mais... Sim. Fala algum... Mas é que está... Sim. Em nome da lei. O que acontece é o seguinte: quando os huguenotes começaram a ser perseguidos na França, eles foram para Genebra. Foi aí que o João Calvino falou: me mande madeira que eu vou enviar flechas. E eles mudaram o foco, porque até então os huguenotes queriam se aliar ao poder temporal, mas eles viram: nós temos que confiar em Deus. Então os huguenotes nessa época, logo após esses episódios tristes, eles passaram a falar a palavra de Deus no mundo inteiro. E vários locais do mundo, inclusive aqui no Brasil, tivemos huguenote. Vocês vão se lembrar muito bem de um nome chamado Nicolas Durand de Villegagnon, que veio aqui estabelecer a França Antártida. Lá no Rio, algumas ilhas, eles ocuparam essas ilhas e começaram. Quem mandou Villegagnon para cá? Um dos patrocinadores foi Gaspar de Coligny, que era o líder huguenote. Então vieram cristãos para cá. Já naquela época, 1560 e alguma coisa, eles começaram a trabalhar isso. Tem documentos de Villegagnon solicitando a João Calvino que enviasse pastores para o Brasil. E foram enviados. Mas só que a história é triste. Por quê?
Na Europa. Certo. Ó, essa história é uma história bem mais para cá. Vamos só matar essa que nós estamos falando, que já temos a nossa hora. Mas o que acontece é o seguinte: então, esses pastores foram para lá, para a França Antártica. Vila Gagnon recebeu eles e começaram. Aí o que aconteceu? A coroa portuguesa, com o padroado, a lei do padroado, dizia que toda ocupação de colônia que Portugal fizesse, ela era também responsável, a coroa, por estabelecer a igreja, várias coisas, mas elas podiam até, inclusive, usufruir dos dízimos da igreja, mas ela tinha que sustentar a igreja. Então, a coroa. E por causa dessa lei, Nicolau Durand de Villegagnon começou a ser arrochado. E ele mandou os pastores embora. Eles saíram, mas no meio do caminho o navio começou a naufragar. Eles voltaram até para o continente, não foram nem para a ilha. Mas aí Villegagnon pegou eles e fez com que eles fizessem o seguinte: por escrito, qual é a confissão de fé de vocês? E eles colocaram algo maravilhoso, que é a declaração de fé da Guanabara. Se vocês pesquisarem isso na internet, vocês vão achar. Essa declaração eles mostravam, primeiramente, que era Deus e a palavra que direcionava o cristão, que não era pessoas. E isso afrontava quem? O Papa. O Papa mandava em tudo, inclusive aqui no Brasil. E por isso eles foram condenados à morte. Todos esses pastores, eles morreram, tá? Foram executados. Em 1560, pegaram os huguenotes que tinham aqui no Brasil e mataram também. As tropas portuguesas acabou com eles. Vamos parar por aqui, porque a nossa lição já está na hora, mas só a título aqui, ó. As heresias vêm e se vão. A verdadeira doutrina existe, mesmo diante de aparente fracasso. Precisamos estudar, meditar e proclamar a palavra da verdade e seus propósitos de testemunho prático e mudança de vida. Como a Sara deixou bem claro aqui, né? Os puritanos deram exemplo, seguiram a Bíblia em qualquer situação, e nós devemos trabalhar nessa direção, meus irmãos. Vamos orar? Pense um pouquinho, o que você tem feito nesse Brasil, nesse mundo, por onde você vai, que a igreja, a palavra de Deus não pode entrar. Cuidado. Pai de amor, Tu sabes todas as coisas e nós não sabemos nada, mas nós precisamos do Teu amor, da Tua direção, da Tua palavra, da Tua orientação em todo momento, ó Pai. Que o Teu Espírito nos dê coragem e firmeza para darmos testemunho onde quer que nós estejamos sobre a Tua palavra. Não é a palavra de homens, é a Tua palavra, Senhor, que nos foi revelada. Nós precisamos, Senhor, nesse momento em que o mundo procura colocar a Tua palavra, sem a Tua presença, sem a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos fazer a diferença, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajude, Pai. Nos dê sabedoria e firmeza em todo momento. Que nós sempre estejamos aqui na Tua casa para aprendermos mais e mais de Ti. Mas não somente sermos ouvintes, mas praticantes desta palavra, ó Pai. Tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Amém.